Olá, amados irmãos e ouvintes, estamos novamente reunidos para estudar a Palavra de Deus nesta lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, primeiro domingo do mês, dia 4 de janeiro, a lição cujo tema é Aviso Solene sobre a Porta da Salvação, escrita pelo pastor Sérgio Francisco. Este é um programa da Igreja Batista Filadélfia, em Curitiba, bairro Jardim das Américas, cujo pastor titular é o pastor Luiz Pedroso. Vamos estudar esta lição com muita atenção. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina a respeito da porta da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Perceber que a porta do mundo é larga e tem seus atrativos pecaminosos, mas por fim apresentam resultados desastrosos. E praticar. Cada porta, ou a da salvação ou a da perdição, apresentam cenários diferentes. Qual será a sua escolha? Nosso texto áureo, um texto clássico, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Disse Jesus: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Também vamos ler um texto bíblico inspirativo em Mateus 7, de 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Pensemos na introdução desta lição. Em Mateus 7, 13 a 14, Jesus apresenta dois caminhos: a porta estreita, que leva à vida verdadeira, marcada por amor, compromisso e santificação, e a porta larga, símbolo de uma religiosidade sem transformação do coração. A diferença não está apenas no destino, mas na entrada. Ele mesmo afirmou ser a porta, o Senhor Jesus. Seguir pelo caminho estreito é, antes de tudo, entrar em Cristo e viver a partir dele. Jesus nos convida a escolher conscientemente e perseverar nesse caminho, refletindo nossa responsabilidade diante de Deus. Como em Salmo 1, essa escolha envolve compreender na prática o que significa seguir a Jesus. Surge então a pergunta: é realmente difícil segui-lo? Vamos ao tópico 1. Tópico 1. É difícil seguir a Jesus? Em Mateus 11, 29 e 30, Jesus assegura que o seguir traz descanso. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso é encorajador, mas no Sermão da Montanha ele fala sobre a porta larga e a porta estreita, o que parece sugerir dificuldade. Então, seguir Jesus traz descanso ou exige esforço intenso? O jugo de Jesus é suave e seguir a ele traz descanso genuíno. Porém, as palavras sobre a porta estreita e o caminho largo têm um significado mais profundo. Segundo Jonathan Pennington, Jesus não está apenas contrastando comportamento moral versus imoral, mas sim observância religiosa exterior versus transformação genuína do coração. Essa distinção é desenvolvida ao longo do Sermão da Montanha. Mas compreender melhor, devemos examinar o contexto desses ensinamentos e refletir sobre o que significa entrar pela porta estreita. Refletir sobre o esforço e o descanso que o seguir a Jesus envolve nos leva a perceber
que toda a vida cristã exige uma decisão consciente. Cada pessoa precisa escolher entre dois caminhos distintos: o caminho fácil e popular, que acolhe a conformidade com o mundo, ou o caminho estreito, que exige compromisso, renúncia e transformação do coração. Entender essa escolha é essencial para vivermos a fé de uma forma genuína. Aplicação. Como você entende a relação entre o descanso prometido por Jesus e o desafio de entrar pela porta estreita no Sermão da Montanha? Em que sentido seguir Jesus exige esforço e ao mesmo tempo traz descanso? É para se pensar. Vamos ao tópico 2. 2 formas de vida para escolher. Jesus utiliza 2 metáforas bem conhecidas: a porta estreita versus a larga e o caminho estreito versus o caminho largo, para ilustrar uma realidade espiritual. Ele não se refere literalmente às portas ou caminhos, mas a modos de vida e escolhas que cada pessoa precisa fazer. Vamos pensar juntos. Primeiro, a vida pela porta larga representa o caminho fácil e popular, que parece seguro, mas conduz à perdição. Caracteriza-se por uma aparente retidão externa, mas sem transformação do coração. A pessoa que segue este caminho ignora a necessidade de compromisso pessoal e não responde adequadamente à graça de Deus. É um caminho de conformidade com o mundo, negligenciando a verdadeira fé e o relacionamento íntimo com Cristo. O caminho largo é fácil e pode ser seguido sem pensar. Há muito espaço para caminhar, há muito espaço para as coisas atraentes do mundo crescerem e seduzirem. Há muito espaço para uma pessoa vagar. É difícil se desviar do seu caminho. O caminho largo é o caminho dos irrefletidos, dos indisciplinados, dos preguiçosos, dos mundanos, dos ímpios, dos materialistas e dos carnais. Este caminho é inclusivo, pois abrange as diversas visões, religiões e estilos de vida deste mundo. É o caminho da autorrealização e das obras. Como Oswald Sanders relata, um indiano ocidental que havia escolhido o islamismo em detrimento do cristianismo, justificou dizendo que o islamismo é um caminho nobre e amplo. Há espaço nele para o homem e seus pecados. Oswald Sanders foi um missionário e escritor cristão que dirigiu uma associação, antiga China Island Mission, nos anos 1950 e 1960. E ele é autor de mais de 40 livros sobre a vida cristã. O caminho de Cristo é estreito. Os pecados devem ser deixados para trás. Este exemplo ilustra bem a diferença entre o caminho largo e o estreito. Enquanto o primeiro acomoda o pecado e a conformidade com o mundo, o segundo exige transformação genuína do coração. Cristo diz que poucos encontram o caminho estreito e, portanto, o caminho largo é popular e tentador. Como há milhões por ali, é muito atraente. Aqueles que não o seguem são desprezados e considerados estranhos. 2. A vida pela porta estreita representa o caminho da vida verdadeira, que exige esforço, amor genuíno e perseverança. Implica uma resposta consciente e voluntária à graça de Deus, promovendo santificação interior e transformação do coração.
leva à comunhão plena com Deus e à vida eterna. É um caminho de decisão pessoal marcado por fidelidade, vigilância e compromisso com os princípios do reino de Deus. O caminho estreito se refere tanto à necessidade de conversão quanto ao processo contínuo de santificação. Ao contrário do caminho largo, ele precisa ser encontrado. Para alguns, isto é mais fácil do que para outros. Alguns são criados em lares cristãos e expostos ao Evangelho desde cedo. Outros vivem em lugares sem testemunho do Evangelho, conhecendo apenas a criação como revelação de Deus. Também encontramos pessoas que são expostas ao Evangelho, mas o rejeitam e não o consideram. Seja qual for a situação, o caminho estreito não é fácil de encontrar. Poucos o encontram e menos ainda o aceitam. Aplicação. Como você diferencia o caminho largo do caminho estreito na sua vida cotidiana? Tópico 3. Escolhendo a porta estreita. O caminho estreito não se limita à entrada futura no reino dos céus. Ele permite experimentá-lo agora. Seu jugo é leve e caminhar com Jesus traz descanso mesmo em meio aos fardos. Mas estreito, do grego tibo, envolve perseguição e dificuldades. Seguir a Jesus pode gerar sofrimentos e atritos, assim como ele enfrentou. Para entrar nesse caminho é preciso uma escolha deliberada, reconhecer nossa condição de pecadores e clamar pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que suportou a ira pelos nossos pecados. A porta larga é inclusiva no sentido enganoso, acolhe os pecados, as paixões e as obras da carne, permitindo que muitos caminhem sem mudança de vida. Mas a Escritura alerta: só os que se purificam pelo sangue do Cordeiro terão acesso à vida eterna. Apocalipse 22, 14 a 15. Entrar na porta estreita exige prontidão, como na parábola das 10 virgens, pois haverá momento em que a porta será fechada. Seguir este caminho exige renúncia, abandonar pecados e vícios, revestir-se de virtudes, submeter-se à vontade de Deus e, muitas vezes, renunciar à aprovação da multidão e até de relacionamento próximos. Mas nós sabemos que temos o Espírito Santo que nos ajuda nesta luta, nesta caminhada, não é, meus amados irmãos? O chamado de Cristo nos lembra da urgência e do custo real de segui-lo e da responsabilidade de ensinar os outros sobre este caminho. Aplicação. O que significa, na prática, escolher a porta estreita e seguir Jesus hoje, considerando o esforço, as renúncias e os desafios que isso envolve? Conclusão. Existem apenas dois caminhos, um que leva à destruição e outro que leva à vida. Um é facilmente encontrado, o outro precisa ser procurado. Um é popular, o outro impopular. Um é fácil, o outro é difícil. Escolha sabiamente, pois nosso destino eterno depende dessa escolha. Vimos então que Jesus descreve duas portas, larga e estreita, duas maneiras de vida, o caminho largo e o estreito, dois grupos, os muitos e os poucos, e dois destinos, perdição e vida eterna. Escolher a porta estreita é escolher a vida, a santidade e a perseverança na fé. A porta larga pode ser atraente, mas leva à perdição. Contudo, não esqueçamos, a porta não é apenas um símbolo, a porta é uma pessoa,
Jesus. Qual você escolherá? Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que o Espírito Santo traga luz à sua mente e coração. Um bom domingo e até a nossa próxima lição.